também, sobre a questão da globalização. Na verdade, é mais uma revisão, né, de alguns tópicos que vocês já viram no Fundamental, por exemplo. Então, a globalização é um assunto que permeia todo o ensino médio, o ensino básico, né? Mais especificamente os anos finais do ensino fundamental e todo o ensino médio. Então, a gente pode falar quase como um tema transversal. E aí a gente comentou que, para entender a globalização, vocês têm que levar em consideração que o Dona Eduarda use o e-mail institucional, tá bem? Você compreende o que eu falo? Understand? Era só para elas aulas em vez de não era para sair da sala, mas tudo bem. Então eu falava o seguinte, que para entender a globalização a gente precisa pensar em 3 elementos básicos, né? O primeiro é o fator econômico, né? Que a gente relaciona a globalização ao comércio, a expansão das relações comerciais numa escala planetária. E junto com isso, você tem também a influência, por exemplo, nas relações tecnológicas, que é um segundo elemento importante, ou seja, o desenvolvimento técnico, científico, informacional, no qual a sociedade tem como parâmetro, né, a busca pelo conhecimento e a forma como isso permite na produção de inovação, né? Então, as tecnologias como transportes, telecomunicações, tudo isso é um desenvolvimento também a partir da economia, mas que está relacionado com a globalização. E o terceiro é o aspecto político. O que é político? Quando eu falo em acordos comerciais, blocos econômicos, né, eu penso que o comércio atingir um nível planetário tem a ver com o papel dos Estados-nação. Então, por exemplo, o presidente da China faz um acordo comercial com a União Europeia. Então, esses acordos, né, essas relações internacionais permeadas pelo Estado-nação também é um fator preponderante. E um outro elemento que eu acho que eu posso acrescentar também, que é a questão cultural, né? Porque a gente está vivendo um período em que a globalização coloca a seguinte situação: o global influencia o local. Ou seja, mesmo os locais mais remotos no planeta, mais isolados, eles têm um determinado nível de interação com o externo a eles. Seja por usar a internet, seja por comprar um produto, seja por fazer algum projeto de turismo, enfim. De uma maneira direta ou indireta, ela vai estar presente. E desse sentido, a gente tem ali situações que, por um lado, vai padronizar a cultura, padronizar, por exemplo, a gente vê mais filme inglês, mais filme norte-americano do que filme do Bangladesh, do Sri Lanka, da Coreia do Sul, né? Então, a gente tem uma influência das potências, nomeadamente dos Estados Unidos, e, a partir disso, a cultura norte-americana é uma referência que a gente tem. Isso, às vezes, pode gerar alguns transtornos, alguns conflitos, por exemplo, a questão de temas que a gente pode relacionar à discriminação, à xenofobia e tal, né? Que coisas que estão sendo muito faladas, infelizmente, no contexto contemporâneo. Tá. Então, essa é uma premissa básica aqui, tá? Então, por outro lado, agora na semana 2, a gente vai trabalhar um conceito um pouco diferente. E aí eu vou até colocar esse slide. Vocês estão vendo o slide ao fundo? Estão conseguindo me escutar bem? Deixa eu ver aqui o que significou esse tlim aí. Sim, obrigado, Laurier. Então vamos lá então.
Então, olha só, o segundo tema é o... Deixa eu ver. Ok, a mil também, beleza. Então, olha só, a segunda semana a gente vai falar de urbanização. Então, o que eu entendo como urbanização, galera? Primeira coisa, a urbanização ela é um conjunto, né, de transformações de ordem econômica, sociais, políticas, culturais que vão permear a vida humana. Ou seja, né, de uma maneira simples, eu posso entender a urbanização, né, basicamente relacionar ela com o que a gente chama de êxodo. Deixa eu mudar essa cor aqui. O êxodo rural. Ou seja, né, você tem uma transição de uma sociedade basicamente agrícola para uma sociedade urbana. Ah, professor, simples assim? Não tão simples. Primeira coisa, isso configura-se um deslocamento, tá certo? Ou seja, a gente está falando aqui de migração. Segundo, isso configura uma mudança relacionada a processos produtivos. E aí, o que tem a ver com isso? Isso é uma forma de você pensar o seguinte, olha, no período rural, as atividades eram basicamente atividades primárias. Então, eu pego os setores da economia, assunto que vocês devem lembrar, né, que a gente aprende isso. Então, você tem lá o setor primário, o secundário e o terciário. E hoje se fala até no quaternário também. Bom, o que significa na prática, né? É você pegar a população economicamente ativa, a gente chama ela de PEA, e aí você distribui ela nos setores econômicos. Então, você vai, por exemplo, eu posso ter gente trabalhando no setor primário, no setor secundário, no setor terciário e no setor quaternário. Bom, como vocês já devem lembrar, o setor primário tem a ver com a questão da agricultura, pecuária, né? Vou até colocar aqui para revisão, agropecuária, o extrativismo, né? O setor secundário tem a ver com a transformação, né? E aí a gente coloca aí a indústria. O próximo aí é o comércio, é o terciário, que é dado pelo comércio e prestação de serviço. E o último é o setor de alta tecnologia, aeroespacial, robótica, biotecnologia, etc. e tal. Não vai ficar certinho não, tá, gente? Eu estou improvisando aqui, mas vocês conseguem entender. Tá dando para entender, não tá? Então tá bom. Bom, e aí quando a gente pensa que ao longo do tempo essas mudanças ocorrem, né? Então, há 500 anos atrás, a galera morava havia poucas cidades, então a maior parte do que se consumia na cidade continua vindo do campo, mas a maior parte da população trabalhava nas áreas rurais, né? Aí, quando tem a Revolução Industrial, esse negócio começa a mudar. A galera começa a ir para a cidade, né? Sai do campo, vai para a cidade, e junto com isso, você vai ter a transformação de uma série de atividades produtivas. Então, por exemplo, surge a indústria, então você vai ter que ter mão de obra para a indústria, depois o comércio aumenta, depois a prestação de serviço. Então,
A cidade, tal como a gente vive nelas hoje, ela mudou ao longo do tempo e continua mudando. Então, daqui a 100 anos, a cidade vai ser outra coisa, tá? Não tenham dúvidas disso. Mas, de maneira de contexto, é só a gente lembrar que quando eu falo em urbanização, né, é uma mudança que tem relação com o processo socioeconômico, por quê? Muda a vida das pessoas, muda as atividades produtivas. E uma outra coisa que a gente pode notar também, né, é o fato de que isso vai diretamente criar um sítio urbano. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais berrante, né? Aí a gente fala aqui de um sítio, que é basicamente o lugar, né, que a gente vai ter a cidade, onde ela é construída. Geralmente cidades vão ter um terreno mais plano, próximo ao rio, tem alguns elementos geográficos que ajudam a entender por que aquela cidade surgiu ali, né? Outras têm a ver com a presença de uma indústria, outras têm a ver com a presença de um monumento religioso, alguma coisa do tipo. Então, cada cidade tem uma função, tem uma gênese diferente. Então, tem cidade que tem a ver com a questão turística, outra religiosa, outra histórica, outras foram pensadas, organizadas, planejadas de uma maneira mais eficiente, como é o caso de Brasília, no Brasil, aí como referência. Então, a gente tem a cidade e, do outro lado, a gente tem o urbano, né? Então, o urbano, ele está relacionado com essas mudanças socioeconômicas, culturais, que vão ser dadas pelas pessoas que moram dentro da cidade. Então, a relação entre o urbano e a cidade, eu costumo brincar que é a seguinte: a cidade é o físico, o urbano é a ação. Só que tem um detalhe, galera. Essa ação que forma uma cidade, ela tem relação com o quê? Com as atividades econômicas, tecnológicas, culturais, entre outros. Então, vocês podem andar por uma cidade, como, por exemplo, de moto, e vai ver lugares nela que tem um prédio antigo, uma casinha mais velha. Aí você anda mais um pouco, você já vai ver uns prédios mais novos, uma arquitetura diferente. E o que tem a ver com isso? Bom, tem a ver com as questões socioeconômicas que a gente está vivendo. O período econômico, como é que a nossa economia ela está movimentando, ela tem evoluído, não tem? Então, por exemplo, quando a gente tem uma economia que está mais pujante, mais intensa, as construções vão ser refeitas, vão construir obras, empreendimentos e tal. Agora, quando essa cidade é mais devagar, é mais pacata, ela é mais rural, mais interiorana, aí você já vai ver que ela não vai ter prédios tão altos, ela não vai ter ruas tão largas, ela não vai ter um shopping, ela não vai ter nem sequer um hospital, por exemplo, tá? Daí que vem essas questões aí, tá? Alguma questão? Tá tranquilo aí? Então vamos lá então, vamos continuar. Bom, olha só essas três imagens, galera. Eu tenho aqui uma imagem da Grécia. Vamos trabalhar aqui um pouquinho do visual. Aqui a primeira imagem é uma cidade da... A gente vai colocar aqui uma cidade antiga, da antiguidade. A segunda aqui é uma imagem de uma cidade em Portugal, chamada Guimarães. Ela é uma cidade medieval. Então, lá na história, vocês aprenderam o que é Idade Média, Antiga, etc., né? E a terceira aqui já é uma imagem mais moderna, né? Uma cidade que tem a ver, até pelo visual, vocês já conseguem notar aí alguns elementos que vão relacionar ela à questão da indústria, né? É uma cidade ali típica daquelas lá da Inglaterra, do século XVIII, XIX. Você vê as chaminés, né? A chaminé aí seria um elemento simbólico para reforçar essa questão industrial, tá?
Então, o que as cidades têm diferente? Além do período histórico que cada uma dela foi concebida. A organização dela, o comércio, a forma como se tinha as atividades, né? A influência de umas sobre as outras, né? Você vê que essa cidade medieval, uma coisa que marca muito nela é a presença de muros, que aqui a gente não vê, mas aqui na cidade tem um lugar aqui, ó, que ela tem um pedaço de um muro que é da época desse castelo aqui ainda. Então, isso aqui é da época dos períodos romanos, né? Do período não, é antes, né? Da Idade Média, que você tinha ali a invasão de povos bárbaros, etc. Então, o muro era um exemplo de segurança, de defesa, né? Agora aqui não, aqui a gente já tem uma cidade mais cosmopolita, mais misturada e ao mesmo tempo com uma economia bem diferente das demais. Então as duas aqui tinham uma relação muito direta com a zona, com a área agrícola, com a área rural. Agora aqui a gente mantém ainda essa relação com o rural, porque a cidade depende de energia, abastecimento que vem das áreas rurais, mas em compensação você tem uma economia mais centrada aqui dentro da cidade, dada pela presença da indústria, né? Então isso vai sendo mudado ao longo do tempo, né? Então a revolução industrial ela vai dar uma tônica diferente à questão urbana, porque as indústrias naturalmente elas encontraram nas cidades os lugares mais profícuos para serem instaladas. Então, por exemplo, se você quiser criar uma indústria de montadora de automóvel, onde que será melhor? Uma cidade ou uma área rural, né? Vamos pensar da cidade da seguinte forma: na cidade tem mão de obra, na cidade tem mercado consumidor, na cidade é mais fácil ter energia, na cidade é mais fácil ter telecomunicação, que hoje é importantíssimo. Então, quanto mais afastado for essa zona, mais difícil pode ser o empreendimento. Então, as cidades também elas começam a ter essa tônica e vão influenciar, por exemplo, na questão da globalização também, tá? Então, aqui a gente tem esse primeiro contexto. E aí, gente, olha só, as cidades, né, elas vão apresentar aí algumas características, como, por exemplo, a formação de identidades sociais. Então, se você mora em Nova York, você tem uma identidade, se você mora em Paris, uma outra identidade, se você mora em Timóteo, uma outra identidade, né? E isso vai estar diretamente ligada a uma questão que eu acho muito importante, que é o fato da gente não parecer mais, né? Isso que eu vou falar parece que não acontece mais, mas infelizmente essa realidade ela tem acontecido, mas a realidade é que a gente vive em comunidade. Então a cidade ela tem esse ar ecúmeno, né? Bom, por que eu estou falando que ela tem esse ar? Porque a cidade contemporânea, nomeadamente a cidade relacionada com o capitalismo, ela vai ter uma outra característica. Então você vai ter, além da, se por um lado eu estou falando do comum, né, que a gente divide o espaço, convive com outras pessoas e tal, etc., mas dentro desse cenário cidade-capitalismo, o que acontece mais é o conflito. Então, isso aqui, esse conflito, ele pode ser visto como uma contradição dada pela questão do capitalismo, né? Então, repare, se eu tenho um lugar, um espaço físico que é dado pela cidade, que remete a uma vida em comunidade. Então, teoricamente, todo o espaço da cidade é um espaço público, né? Principalmente os espaços públicos são bens comuns, né? Só que a realidade é diferente. Então, por exemplo, uma escola boa, uma unidade de saúde, uma área de lazer ou uma área ambientalmente sustentável, bonita, agradável, nem é todo mundo da cidade que vai ter acesso a essas áreas. Concordam comigo? Bom, a gente tem também a questão de conceitos ligados ali à polis, né, que é a política, e a civic, que seria ligada à cidadania. Então, baseado nos gregos, por exemplo, a cidadania era quando o indivíduo participava da vida política,
e essa política se dava integralmente nas cidades. Então, para ser cidadão na época dos gregos, você tinha que ser não podia ser estrangeiro, não podia ser mulher, não podia ser escravo e tal. Então você já tem essa questão segregadora também, né? E com o tempo, né, a gente pode também, eu acho que para falar um pouquinho da história, né, várias coisas que a gente estuda em sociologia, em história, em filosofia, tem a cidade como plano de fundo, tem a cidade como o local que melhor atendeu aos interesses de tais manifestações. Vamos dar um exemplo. Como eu falei, a Revolução Industrial, dentro da cidade. Aquelas revoluções que a gente estuda na história, a Revolução Francesa, por exemplo, ela acontece aonde? Nas cidades, né? A Primavera dos Povos, um conjunto de movimentos sociais, principalmente depois da Revolução Industrial, dentro das cidades, né? Movimentos mais atuais, como, por exemplo, movimentos sociais como LGBT, igualdade racial, entre outros, cidades. Então, a cidade tem essa possibilidade também, a partir do momento que a gente tem uma vida em comum, né, um espaço em que você pode criar movimentos sociais, ações sociais coletivas, com objetivos e fins, tanto de mudar uma situação quanto de preservar, né? E aí uma coisa que está aqui, né, é o seguinte: a industrialização, né, o campo não o campo subordinou a sua produção às necessidades de uma economia industrial e urbana. O que quer dizer? Essa galera que está aqui na foto, os carros, né, eles dependem das áreas rurais para sobreviver. Então, como é que você vai plantar nesse asfalto? Não tem como. Como é que esse carro que usa etanol vai andar sem cana-de-açúcar? Então, depende cada vez mais da área rural. E aí a gente pode usar uma palavra para fazer essa relação entre o rural e o urbano, né? Não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas essa palavra aqui acho que ilustra bem. Né? Por que o campo é importante para a cidade? Por causa de fonte de energia. Energia para esse cara almoçar, comer, para essa mulher, energia para esse carro andar, né? Matéria-prima para essa calça, para um calçado e por aí vai. Então, a cidade só existe enquanto tal por causa das áreas rurais, certo? Então a gente tem isso. E uma tendência é a gente ter mais gente morando em cidades, né? Então aqui a gente tem alguns dados, né, das maiores cidades do mundo. Então, em 2018, né, Tóquio, Nova Delhi, Xangai, São Paulo, Cidade de México, Alquirá, que seria o Cairo, né, a mesma coisa, Mumbai ou Bombai na Índia. E aqui, uma coisa que chama atenção é que as maiores cidades, já em 2018, onde que elas estão? Ásia, 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 Ásia e Ásia. Né? Agora vamos ver qual que é a projeção para 2030. Delhi, Tóquio, Dhaka, Índia, Beijing. E aí aparece uma nova aqui, que é essa aqui, ó, Kinshasa, na República Democrática do Congo. Agora, olha só que coisa interessante, isso não é por acaso, né? Congo, país africano, pobre, então as pessoas no Congo, né, geralmente vão das áreas rurais para a cidade maior, no caso Kinshasa, tentando alcançar uma vida melhor. E isso chama-se, o que a gente chama de urbanização tardia, ao mesmo tempo em que isso vai configurar a formação de megacidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, que é um valor demográfico aí quantitativo, né? Tóquio, por exemplo, além de ser uma cidade populosa, ela é uma cidade de importância global. Então, aqui a gente já entra num conceito diferente de megacidade, que é o de cidade global, ou seja, uma cidade que está bem articulada com o resto do mundo. Então, perto ali do Japão, várias cidades, vários países vão procurar alguma coisa mais complexa, vão ter relações econômicas em maior nível com Tóquio.
Da mesma forma, São Paulo, dentro do Brasil, é a cidade mais importante. Na América Latina, talvez a mais importante. Mas quando você vai comparar Tóquio e São Paulo, Tóquio é mais importante. Se você compara com Nova York, então, tanto Tóquio quanto o Japão fica em nível inferior. Então, a gente tem a importância econômica, política, administrativa, que vai configurar as cidades globais, que não necessariamente elas têm que ter mais gente, mas sim mais bolsa de valores, universidades, centros de pesquisa, empresas, eventos internacionais e por aí vai, tá? Então a gente começa a pensar nisso. Algumas cidades elas vão crescer tanto que vai ter a ideia de que estão avançando sobre outras, né? É o que a gente chama de conurbação. Então, por exemplo, no nosso caso aqui no Vale do Aço, Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, elas vão conectando, né? Às vezes tem cidades em São Paulo, por exemplo, que são separadas por uma rua. Então, isso a gente chama de conurbação, né? E aí a gente tem também uma cidade mais importante, que no caso aí é aquela que tem uma influência maior sobre as outras, que a gente chama de metrópoles, e que vai polarizar, influenciar todas as cidades do entorno ali, ou até mesmo fora dela. Talvez o melhor exemplo seria São Paulo aqui no Brasil, para pensar o seguinte, olha, o cara está doente lá em Joanésia, ele precisa de um tratamento extremamente complexo, um aparelho extremamente raro, difícil de ter. Ele veio para Ipatinga, não tem. Não tem Ipatinga, ele vai para Belo Horizonte. Não tem Belo Horizonte. Então, depois de Belo Horizonte, é só São Paulo. Se ele não tiver em São Paulo, aí é outro país, ou então caixão. Tá? E aí a gente chama isso de área de influência que as metrópoles têm sobre as outras. Então, tem lugares no planeta que essas metrópoles vão ligando umas às outras e vão formar contínuos urbanos que a gente chama de megalópolis, né? Aqui a gente tem uma imagem que vai de Washington até Boston, 400 e poucos quilômetros de área urbana contínua. É como se você viajasse dentro de cidade o tempo todo, né? Então, essas aí são algumas áreas que a gente tem também. Então, basicamente é isso. Bonita essa foto aqui, né? Bom, falei das cidades globais, urbanização, e tá. Aí, no caso, só para a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade, né? O Brasil, como é um país periférico, a nossa urbanização ela vai ser mais recente, né? A partir do século XX, diferente da Europa, lá que começou no século XVIII. Então, o nosso crescimento urbano ele foi muito rápido e intenso, assim como acontece na Ásia, na África, e isso não necessariamente tem que ser um ponto positivo, pelo contrário. Hoje, cidades brasileiras têm muito problema com violência, falta de transporte, poluição, falta de saneamento, falta de habitação, né? E esses problemas têm uma causa histórica, estrutural, que é dada principalmente pela forma como as cidades cresceram. Então, instalou a indústria, todo mundo voou para a porta da indústria, porque ele trabalhar na indústria, e a cidade não preocupou, por exemplo, em fazer uma estrada, fazer uma escola, fazer um posto, aumentar um bairro ali, mas de uma maneira mais equilibrada, e converter essa saída do campo em benefícios para a população. Aí, em alguns casos, você vai ter problemas no campo, principalmente na África, né? Em que você tem problemas, até mesmo no Brasil, a gente tem conflitos agrários, né? Desemprego no campo, dado por vários fatores, que aí leva as pessoas a saírem do campo e ir para a cidade. Também é um problema, né? Então, a gente tem esse cenário aí, e com isso a gente vai ter problemas. A imagem como essa é uma causa desse crescimento rápido, sem planejamento das cidades, as favelas, né? Então, você tem aqui falta de infraestrutura, as casas são construídas de maneira irregular, o que pode gerar acidentes, né? E uma série de outras consequências que a gente tem em relação a isso aí. As questões ambientais também é muito séria, né? Chuva ácida, o resíduos sólidos, né? Desmatamento, ilha de calor, entre outros problemas que a gente tem nas áreas urbanas contemporâneas, tá? Vamos lá, Milton, uma pergunta. Porém, né, morar nas cidades é muito mais prejudicial à saúde. É e não é. Estranho que eu vou falar, né? É e não é. Por que que não necessariamente pode ser um problema? Vamos lá. Se as cidades tivessem planejamento, o que que é isso? Vou construir uma cidade agora.
Então, eu vou pensar em tudo que é importante para uma pessoa morar lá. Saneamento básico, água tratada, coleta de lixo, escola, hospitais, sistema de transporte, energia, tudo, 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 tudo. Área verde, né, área de lazer. Eu pensei nisso tudo, criei lá e coloquei para a pessoa morar. Aí eu fiz isso tudo primeiro, e depois eu falei, agora você pode morar, o que deveria ser certo. Então, nesse caso, eu vejo que a cidade vai ser um ponto positivo. Então, ela pode até ajudar na saúde das pessoas. Só que, igual você falou, a gente vive numa situação urbana em que as cidades hoje elas apresentam mais problemas do que benefícios. E são vários problemas. Então, por exemplo, se você mora num prédio de 30 andares, num apartamento de 40 metros quadrados, não tem espaço para ter nenhuma samambaia, você faz esse sacrifício porque você mora do lado do trabalho, né? Aí você não tem carro, você não tem necessidade de ter veículo próprio, ok. Mas olha só, você perde área verde, você tem um estresse de morar numa altitude maior, que tem estudos que falam que isso pode desencadear problemas depressivos e tal. Você tem falta de contato com a área verde. Então, são várias situações, né? Vamos pegar nas cidades brasileiras. O que prejudica mais também? Poluição. Você vai numa cidade igual São Paulo, você olha para o céu, tá aquela névoa cinza, né? De poluição. Então, a pessoa, ela pode... Olha só que coisa interessante. Tem estudos que uma pessoa que numa cidade muito poluída, eu usei São Paulo, mas eu vou pegar um exemplo mais dramático. Cidades na Índia. Tem lugar na Índia que se você for para lá e se você não fuma ao longo do dia, parece que você fumou mais de 20 cigarros. Só a poluição que você tem inalando ali na cidade é pior do que você fumar um maço de cigarro. Então, nesse caso, é um problema, né? Outro problema, saneamento básico, né? Lixo, esgoto, essas coisas. Então, de fato, tem isso. Agora, a gente sabe que morar numa área rural, ter um pedacinho de terra, né? Para algumas coisas é muito interessante. Pelo menos a questão nutricional, por exemplo, alimentação é uma coisa boa. Mas, por outro lado, esse cara pode perder alguma situação. Ele pode não ter uma escola boa perto, ele pode não ter um hospital bom perto. Tá entendendo? Então, assim, tem prós e contra, né? Aí a gente tem que avaliar o que é mais importante para a gente nesse sentido. Mas aí já entra uma situação que é a seguinte: a necessidade que nós temos de pegar a cidade e introduzir nela conceitos ecológicos, conceitos ambientalmente corretos, sustentáveis, né? Criar uma sinergia, né? É como se a gente pensasse o seguinte: olha, a gente quer fazer da cidade a mesma coisa que acontece numa floresta, aquele conjunto ecológico ali vai ser introduzido. Então a gente vai ter que ter área verde, vai ter que ter um saneamento básico, vai ter que usar menos carro para usar transporte coletivo. Então, no final das contas, se a gente fizesse esse básico, a qualidade de vida seria bem melhor, tá? Mas, de fato, do jeito que as cidades são hoje, você tem vários problemas, tanto de